Bom, pessoal, a gente já está de volta e vocês estão vendo mais uma vez o mapa que eu acabei já mostrando para vocês na videoaula anterior, que dá conta exatamente da divisão política administrativa do Brasil, né, de maneira oficial. Aqui o norte, né, os 7 estados do norte, Tocantins, o mais jovem, Pará, Amapá, Roraima, né, Amazonas, Acre e Rondônia. Tudo bem? Aqui a gente vai ter o Nordeste, né, com os seus 9 estados, aqui desde o Maranhão até a Bahia, beleza? Aqui o Centro-Oeste já com o Distrito Federal deslocado, né, para aqui o Planalto Central. O Sudeste, também consolidado aqui com os 4 estados como a gente conhece hoje, e finalmente o Sul. Mas uma coisa que chama atenção nesse mapa e que eu quero focar com vocês agora, né, nessa videoaula especificamente, são essas linhas azuis aqui que vocês estão vendo no mapa. Se vocês repararem bem, existe uma primeira linha azul mais próxima aqui do nosso continente e uma outra linha azul aqui deslocada, né, um pouco mais distante, que é, na verdade, o limite da nossa zona de exploração exclusiva. Enquanto que essa linha aqui, mais próxima do litoral, é o chamado mar territorial, certo? Bom, o que isso aqui significa? Bom, essa parte, inclusive, né, do país, ela vem sendo chamada de Amazônia Azul, né, exatamente por conta aí da diversidade, da quantidade de recursos e etc. Né? E é exatamente daqui, por exemplo, que sai a maior parte da produção de petróleo do país. A gente sabe que a maior parte da produção de petróleo nossa é offshore, ou seja, o petróleo é produzido em alto mar e vem exatamente dessa zona de exploração exclusiva. Mas, além disso, a gente tem aqui vários santuários aqui ecológicos, áreas de reprodução de baleias, de tartarugas, enfim, de várias espécies marinhas que é nosso dever, obviamente, aqui no Brasil, cuidar da preservação desse ambiente. E como é que isso se estabeleceu? Bom, isso é um tratado internacional do qual o Brasil é signatário e que estabelece o seguinte, olha, o Brasil tem um mar territorial de 12 milhas náuticas, o que dá aí algo em torno de 23 quilômetros, 22 quilômetros. Tudo bem? Uma milha náutica aí é aproximadamente 1,8 quilômetros, tá certo? E a gente vai ter aqui, ó, nessa linha azul, essa segunda linha azul, né, que é bem característica aqui, a gente vai ter um limite de 200 milhas náuticas, o que dá aí quase 400 quilômetros, né? Além do continente, obviamente, que é exatamente a nossa zona econômica de exploração exclusiva. O que isso significa? Que exatamente nessa área aqui, apenas o Brasil pode explorar, por exemplo, o petróleo. Qualquer atividade econômica que aconteça dentro dessa área aqui está sob responsabilidade do Brasil. Só pode acontecer sob autorização do governo brasileiro. Tá certo? Então, é muito importante a gente entender que existe essa zona econômica de exploração exclusiva. Tudo bem? Bom, voltando lá, aqui às nossas regiões geoeconômicas, deixa eu voltar, para nós voltarmos a falar sobre cada uma dessas regiões e as principais características, né? Começando aqui pelo Nordeste, até para nós seguirmos uma ordem histórica, a gente sabe que o Nordeste vai ter uma importância muito grande no início do processo de colonização, vai abrigar a primeira capital da colônia, que é Salvador, vai abrigar a primeira atividade econômica significativa também do Brasil colônia, que é a cana. E o Nordeste vai continuar como a principal região, como o principal centro econômico e político da então colônia Brasil até o século XVIII. No século XVIII, esse cenário começa a mudar
exatamente porque o eixo econômico do Brasil, da colônia, né, começa a se deslocar aqui para o Centro-Sul, primeiro por conta da mineração, depois por conta do café. Tá? E a capital acaba se deslocando, tá, da Bahia, tá, de Salvador, para o Rio de Janeiro. Tá certo? E aí o Nordeste vai começar a se estabelecer com como que a gente vai chamar de região de perdas. Tá? Primeiro a perda de importância econômica, que vem e a reboque vem a perda de importância política, pelo menos no que diz respeito à presença da administração pública que ficava aqui em Salvador e já não fica mais. A partir de 1763 já não vai ficar mais. Em seguida, o Nordeste vai sofrer com perda de mão de obra, né, sobretudo mão de obra jovem, né, da população economicamente ativa, que vai começar a vir aqui para o Centro-Sul, principalmente a partir do sucesso da industrialização nacional, né, mais especificamente a industrialização de São Paulo, né, do eixo Rio-São Paulo, que vai atrair muitos trabalhadores, não só para ocupar empregos nas indústrias, mas também nos empregos indiretos que são gerados por conta da renda que se gera na indústria. O Nordeste, então, vai se caracterizar até a década de 1980 como essa região de perdas. Isso começa a mudar a partir da década de 90, quando várias empresas, várias indústrias, várias unidades produtivas começam a sair do Centro-Sul e ir para o Nordeste, se instalar no Nordeste, por conta dos menores custos de produção. E uma outra atividade econômica que vai começar a fazer muito sucesso no Nordeste é o turismo, e mais especificamente o turismo envolvendo brasileiros, né, que começam a transformar lugares até então desconhecidos, né, como Porto de Galinhas, Jericoacoara, Costa do Sauípe, e etc., assim, Maragogi, enfim, vários destinos que hoje são turísticos e famosos na região Nordeste começam a ser descobertos a partir da década de 1990, início da década de 2000, quando acontece uma relativa popularização do avião, né, das viagens aéreas para o Nordeste, uma vez que as distâncias aqui para você percorrer de ônibus eram muito grandes. Então começa a se expandir a atividade turística, o que é um fenômeno no mundo, né, e o Nordeste vai se valer disso. Tá? E de alguma maneira o Nordeste começa a reverter essa história de ser uma região de perdas. O Nordeste já não perde mais tanta população para o Centro-Sul como perdia antes. O Centro-Sul agora é muito mais uma região saturada, é muito mais uma região em que as cidades já estão inchadas, em que já há uma sobrecarga demográfica, já há um processo de favelização muito forte, há uma perda de qualidade de vida das principais cidades muito grande, e tudo isso desestimula essa imigração maciça de nordestinos para o Centro-Sul. Você vai ter oportunidades surgindo no Nordeste em confronto com uma saturação já do Centro-Sul. Então, essa dinâmica nos últimos 30 anos, essa história do Nordeste como região de perdas, nos últimos 30 anos vem se modificando. Tá certo? Enquanto isso, a Amazônia começa a ser vista como uma fronteira de recursos, principalmente a partir da década de 1970, numa segunda fase dos governos militares aqui no Brasil. Que estabelece aí que a Amazônia agora não vai ser mais um lugar onde predominavam os mitos, as lendas, etc. Vai ser uma área de exploração, efetivamente. Então a gente vai ter aí mais ou menos 50 anos de avanço sobre a Amazônia, sendo vista aí agora como uma espécie de fronteira de recursos. Um dos efeitos colaterais graves disso é que cerca de 20%, quase 20% da floresta amazônica, o número preciso gira em torno hoje de 18%, da floresta amazônica já foi desmatada. Por conta desse avanço da fronteira de recursos. A gente tem no Brasil, historicamente, uma
a gente tem uma tradição ruim, né, uma tradição de desrespeito aos biomas. A ocupação do nosso litoral ao longo do tempo acabou com a Mata Atlântica, né, quase totalmente. Hoje nós temos aí menos de 10% da mata original. Tá? Ou pelo menos da área original, que é a Mata Atlântica, que ia aqui desde o sul do Rio Grande do Norte até o norte do Rio Grande do Sul, se estendendo aqui por todo o litoral, né, do Brasil praticamente. E agora a gente tem menos de 10% disso. Tá? O avanço da fronteira agrícola, né, já levou boa parte do Cerrado, tá? E está avançando pela Caatinga, né, e também pela Amazônia. Então a gente tem como um efeito colateral dessa expansão das atividades da Amazônia como fronteira de recursos, tá? O desmatamento da floresta. Tá certo? E o Centro-Sul, como eu falei para vocês, continua sendo o principal polo econômico, continua sendo o principal polo de concentração de população, mas hoje sofre bastante com a saturação das suas grandes cidades e a perda da qualidade de vida, tá? Ligados aí ao trânsito, à violência, ao encarecimento do solo urbano, né? É muito caro viver nas grandes cidades do Centro-Sul, tá? Então, é uma região que não dá para dizer que é uma região de perdas, nem de longe. Pelo contrário, como eu estou dizendo, é o coração ainda econômico do país. Mas hoje a gente enxerga o Centro-Sul muito mais como uma região já saturada, tá certo? E que por conta disso está deixando de ser aquele polo de atração populacional bem poderoso que já foi, principalmente ao longo, entre ali a década de 1930 e a década de 1970, principalmente, aqui no Brasil. Tá bom? Vou dar uma paradinha aqui para a gente começar a falar da representação política, né? O que a nossa representação política tem a ver com a divisão territorial, tá bom?